Gostaríamos então de chamar para compor a nossa próxima conferência a psicóloga Gláucia Fontoura, colaboradora do Conselho de Psicologia. E junto com a Gláucia, a Djamila Ribeiro. Boa tarde. O Encontro Gaúcho de Psicologia, o evento em comemoração ao Dia da Psicóloga e do Psicólogo, é uma iniciativa da atual gestão do CRP, que vem trabalhando para gerar maior proximidade com a categoria e descentralizar ações, promover maior acessibilidade e tornar a todos os processos mais transparentes. Lembramos que em 2019 é o ano do Congresso Nacional de Psicologia, instância máxima que discute e delibera políticas prioritárias para os próximos 3 anos, ou seja, para as próximas gestões dos Conselhos Regional e Federal, e este já está sendo considerado um evento preparatório. A partir de outubro teremos pré-congressos regionais, acessem o CRP para vocês terem mais informações. Bom, agora vai dar início então a nossa mesa de agora à tarde, né, sobre o tema, né, lugar de fala, discutindo subjetividade e grupos sociais com a Djamila Ribeiro, mestre em filosofia e política pela Universidade Federal de São Paulo, colunista da revista Elle, autora dos livros O que é Lugar de Fala e Quem tem medo do feminismo negro. A palavra é tua. Boa noite a todas. Boa tarde, não sei. A todas as pessoas. Obrigada, Gláucia. Agradeço ao convite do Conselho Regional de Psicologia. É um prazer estar aqui, né, no encontro de psicólogas aqui do Rio Grande do Sul. E, sobretudo, para falar de temas que são tão importantes e que várias companheiras e companheiros da área de psicologia, de saúde mental, vêm pautando historicamente, né, essa importância da gente falar dos danos psíquicos causados pelo racismo, da gente poder entender que sujeitos negros partem de lugares diferentes e como que essas construções, essas imposições racistas adoecem, né, psiquicamente. Enfim, acho que é um tema muito importante, sobretudo para falar para profissionais, né, dessa área. Eu tenho alguns slides aqui, a gente daqui não consegue ver, né, mas essa, né, grande mulher que está ali nesse slide, a Lélia Gonzalez, né, que foi uma grande intelectual negra, feminista, e que pautou de maneira muito corajosa, né, a questão da gente falar, né, por si, né. E essa citação dela, inclusive, é a citação que abre o meu livro, O que é Lugar de Fala, né, o lixo vai falar e numa boa, né. O que significa isso, né? Então, da importância da gente falar, porque a gente sempre vem sendo falado por, né, e quando a gente é falado por, a gente não está na condição de sujeito, né. Esse falar é uma maneira de restituir as nossas humanidades que foram historicamente negadas por todo o processo de escravização e colonização. E aí, gente, eu vou ter que... Não queria levantar, que eu falei para você que acho chato levantar, mas eu vou ter que levantar. Como produto da classificação racial da população negra. Ou seja, ela reconhecia essa equação, né? Quem possui o privilégio social, possui o privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado e universal de ciência é branco. A consequência, né, dessa hierarquização legitimou como superior a explicação epistemológica eurocêntrica, conferindo ao pensamento moderno ocidental a exclusividade do que seria conhecimento válido, estruturando como dominante e, assim, inviabilizando outras experiências do conhecimento. Segundo a autor, o racismo se constitui como a ciência da superioridade eurocristã, branca e patriarcal. O que ela está discutindo aqui, né, de importante, né, de refutar uma epistemologia dominante e que prioriza a Europa, né, o que o Derrida chamava de falologocentrismo, conhecimento pautado pelo homem branco europeu,
e que nega toda a produção de conhecimento de outros grupos, né? Impõe uma superioridade e impõe uma epistemologia dominante, né? E essa inviabilizar, né, outras experiências do conhecimento faz com que a gente não entenda outros grupos, não conheça outras elaborações de mundo, né? Porque aí parece que só há produções intelectuais e epistemologias produzidas no norte do mundo, né, no norte global, como o sul não produzisse conhecimento, ou outros grupos que não são a norma não produzissem conhecimento. Então, questionar isso é fundamental, inclusive porque o que é ensinado para nós, né, como conhecimento universal, é um conhecimento pautado pela Europa. Então, a Lélia Gonzalez, ela evidenciou as diferentes trajetórias e estratégias de resistência de mulheres, né, de mulheres negras, defendendo um feminismo afro-latino-americano, colocando em evidência o legado de luta, a partilha de caminhos de enfrentamento ao racismo e sexismo já percorridos. Assim, mais do que compartilhar experiências baseadas na escravidão, racismo e colonialismo, essas mulheres partilham também processos de resistência. O que é interessante na Lélia é que ela faz a crítica a essa epistemologia dominante, mas também aponta outros caminhos, que não fica só na crítica, mas sim também na construção e em evidenciar a produção de mulheres negras. Então, acho importante essa definição da Lélia, né? Ao mesmo tempo que a gente vai partilhar dor e vai partilhar essa crítica, esse enfrentamento que a gente precisa fazer, a gente também partilha conhecimento e é importante dar visibilidade a todas essas produções, porque existem várias produções. O grande problema é a invisibilidade dessas produções, né? E Lélia é uma das pioneiras em dar visibilidade a produções de mulheres negras, latinas, enfim, de grupos que são considerados o outro, né? Então, a Lélia confrontou, né, o paradigma dominante e, em muitos dos seus textos, utilizou uma linguagem sem obediência às regras da gramática normativa, dando visibilidade ao legado linguístico de povos que foram escravizados. Os trabalhos e obras de Gonzalez também têm como proposta a descolonização do conhecimento e a refutação de uma neutralidade epistemológica. Importante ressaltar o quanto é fundamental para muitas feministas negras e latinas a reflexão de como a linguagem dominante pode ser utilizada como forma de manutenção de poder, uma vez que exclui indivíduos que foram apartados das oportunidades de um sistema educacional justo. Então, a questão da linguagem também é uma questão importantíssima, porque linguagem também é poder, né? Qual é a forma que a gente está se comunicando, qual é a forma que a gente escolhe para se comunicar, se é uma linguagem que visa a transformação social ou se é uma linguagem que visa a manutenção do poder. E o interessante é que a Lélia, ela usava uma linguagem sem obediência às regras da gramática, por isso, e dava visibilidade às formas que os povos negros falavam, construíram a linguagem historicamente, o que ela chamava de pretoguês. A feminista Glória Zandua também propõe uma insurgência contra a gramática narrativa, tem, acho que, uma ligação muito interessante com Lélia, apesar de estarem falando de contextos diferentes, né? A Glória Zandua, ela enfatizava o chicano, né? Como ela definia, ela assim definia, cito, o espanhol chicano é uma língua fronteiriça que se desenvolveu naturalmente, né? Mudança, evolução, ela vai usando umas palavras que geralmente os povos mais vulneráveis utilizavam, a forma como eles falavam, criando variantes do espanhol chicano, uma nova linguagem, né? O espanhol chicano não é incorreto, é uma língua viva, né? Tá muito, assim como Lélia também prestando atenção muito à língua falada, a língua como ela era dita, né, por essas pessoas. E interessante, né, como que elas tratam a questão da linguagem e desestabilizam essa linguagem hegemônica, valorizando a língua falada também como uma forma da gente conseguir contrapor um paradigma dominante. Então, voltando para Gonzalez, né, eu só trouxe agora a Zandua porque eu acho interessante perceber essa similaridade entre as duas. Ela refletiu sobre o modo pelo qual as pessoas que falavam errado, né, entre aspas, dentro do que entendemos por norma culta, eram tratadas com desdém e condescendência, e nomeou como português a valorização da linguagem falada pelos povos negros africanos escravizados no Brasil.
Estou indo muito rápido ou tá ok? Tá ok? E aqui é uma citação dela que eu acho interessante. É engraçado como eles, sociedade branca elitista, gozam a gente quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante, dizendo que a gente fala errado. E, de repente, ignoram que a presença desse R no lugar do L nada mais é do que a marca linguística de um idioma africano, no qual o L inexiste. Afinal, quem é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham maior barato a fala dita brasileira que corta os R's dos infinitos verbais, que condensa você em C, o está em tá, e por aí fora. E por aí afora. Não sacam que estão falando português. É interessante que eu acho que isso que a Lélia traz de interessante, o que isso tem a ver com o lugar de fala, né? Porque o lugar de fala, ele tem a ver com o lugar social, né? Não tem a ver necessariamente com o ato de falar. E a Lélia parte desse lugar social das pessoas negras e constrói epistemologias a partir desse lugar social e valoriza, né, características que dentro de uma lógica eurocêntrica é tida como inferior, né, é hierarquizada. Então é interessante como ela parte desse lugar social para desestabilizar, né, essa norma. E aí eu faço um outro paralelo, né, entre a Lélia Gonzalez e a Linda Alcoff, que é uma autora que eu uso muito também no meu livro, que é uma filósofa panamenha, porque ambas, né, têm uma proposta de provocar e destabilizar a epistemologia dominante. Tem um trabalho da Linda Alcoff chamado Em uma Epistemologia para a Próxima Revolução, em que, né, a filósofa panamenha critica a imposição de uma epistemologia universal que desconsidera o saber de parteiras, povos originários, a prática médica de povos que foram colonizados, a escrita de si na primeira pessoa e que se constitui como legítima e com autoridade para protocolar o domínio do regime discursivo. Analisando como, né, eu gosto muito dessa citação da Alcoff. É realístico acreditar que uma simples epistemologia mestre possa julgar todo tipo de conhecimento originado de diversas localizações culturais e sociais? As reivindicações de conhecimento universal sobre o saber precisam, no mínimo, de uma profunda reflexão sobre sua localização cultural e social. Né? Então, questionando, é realístico a gente acreditar que uma epistemologia dê conta de todos os saberes, de todas as localizações geográficas, enfim, de todos os grupos sociais? Né? Esse questionamento também pode ser feito dessa maneira, né? É realístico, num país como o nosso, de maioria negra, num país como o nosso, tão diverso, somente um grupo dominar a produção de saber? Né? Essa é a pergunta que a gente está fazendo, porque não é num sentido essencialista, porque muitas vezes acaba as pessoas caindo no essencialismo, né? Nós não estamos pautando por um olhar essencialista, nós somos anti-essencialistas. Não é porque, enfim, somos pessoas negras, logo as nossas produções são incríveis e maravilhosas. Não é esse sentido. É no sentido de questionar. É realístico que as nossas produções não sejam legitimadas e sejam ainda invisibilizadas de maneira geral num país como o nosso? É essa pergunta, né, que tanto Lélia Gonzalez e Linda Alcoff fazem, né? Se é realístico acreditar nisso. Então, a Alcoff, né, ela reflete sobre a necessidade de se pensar outros saberes. Pensando no contexto brasileiro, né, o saber das mulheres de terreiro, das ielorixás e babalorixás, das mulheres do movimento por luta por creches, lideranças comunitárias, irmandades negras, movimentos sociais, outra cosmogonia a partir de referências provenientes de religiões de matriz africanas, outras geografias de razão e saberes. Seria preciso, então, desestabilizar e transcender a autorização discursiva branca, masculina, cis e heteronormativa e debater como as identidades foram construídas nesses contextos. Que é a Bell Hooks, linda, né? Eu gosto de pôr foto, né, porque a gente produz, né, saber. Então, o negócio da foto é importante para as pessoas saberem quem é que está falando, né? E essa questão das identidades, né, que eu falei no outro slide, o que acontece quando a gente faz a discussão de identidades, né? Então, geralmente as pessoas falam, lá vem as identitárias, os identitários. É interessante
quando nós somos localizados como identitários, porque as pessoas brancas, elas não se pensam como brancas, né? Elas se pensam como pessoas, né? Mas ela aponta para uma pessoa negra e diz, você é negra, né? Você é indígena. E a Grada Quilomba, que é uma autora que eu gosto muito também, ela discute a importância, né, das pessoas brancas discutirem a questão da branquitude como metáfora do poder. E aí, as pessoas brancas, né, historicamente, foram tão colocadas nesse lugar de universal, então elas não se pensam como brancas, mas ela aponta a identidade do outro, que ela não percebe que branquitude é a identidade. Assim como homens também não percebem que masculinidade também é uma identidade. Então, quando a gente traz todas essas provocações, também é no sentido de fazer com que esse sujeito branco se marque e entenda que ele também é específico, ele também fala a partir de um lugar social. Então, quando a gente está falando de lugar de fala, e às vezes as pessoas entendem erroneamente o lugar de fala, sobretudo homens brancos, são os que mais entendem erroneamente o lugar de fala, e aí escrevem artigos falando groselha, eu nem respondo, porque eu falo, gente, o livro custa R$19,90 com frete grátis. Compra lá, é para entender. E aí, se não fica, acaba querendo criar uma ficção de que nós queremos interditar o debate ou impedir que homens brancos falem sobre os temas que eles querem falar, como se nós tivéssemos poder nessa sociedade para impedir homens brancos de falarem. Homens brancos de classe alta, classe média, eles podem fazer absolutamente tudo. A gente não tem poder nenhum de impedir. Quando a gente está falando, traz todas essas formulações, todas essas produções de saber, é no sentido de que essas pessoas entendam que elas também estão localizadas. Estão localizadas no lugar do poder, estão localizadas no lugar de quem foi construído para falar, de quem foi construído para ter autoridade numa sociedade, né, que, enfim, como a nossa, colonial. Então, é no sentido dessas pessoas entenderem que elas também falam a partir de um lugar social. Então, eu até falo, às vezes, gente, todo mundo tem lugar de fala, não precisa ficar bravo, você também tem lugar de fala. O que a gente está falando é, vocês foram construídos para poder falar sobre tudo sempre, ao passo que nós fomos interditadas e silenciadas historicamente, porque há barreiras estruturais que nos impedem de estar em certos espaços. Consequentemente, as nossas produções também não estão. Então, o debate sobre lugares de fala é um debate sobre locus social. Quais são as experiências que nós, enquanto mulheres negras, estamos compartilhando pelo fato de estarmos localizadas socialmente em determinado lugar? Não tem a ver com as nossas vivências individuais, até porque não seria possível pensar um objeto de análise que desse conta de pensar experiências individuais de tantas pessoas, até porque eu sou negra, mas outra mulher negra não vai ter a mesma experiência do que eu necessariamente. O que nos interessa quando a gente discute o lugar de fala é pensar quais são as experiências que nós estamos compartilhando como grupo, por fazermos parte desse grupo. Pensando no Brasil, quais são as experiências que mulheres negras compartilham, de maneira geral? Alta taxa de feminicídio, alta taxa de mortalidade materna, homens negros compartilham também alta taxa de encarceramento, assassinato sistemático de jovens negros. É isso que nos interessa. E pelo fato de nós estarmos localizadas socialmente num determinado lugar, faz com que a gente compartilhe essas experiências. E é isso que nos interessa quando a gente está discutindo lugar de fala. E é isso que interessa quando a gente também vai apontar para aquele sujeito branco também, que ele precisa se marcar e entender quais são, né, todos os privilégios que advêm do fato dele pertencer a esse grupo social branco. Né? Porque aí ele tem privilégios que ele carrega por pertencer a esse lugar social. E discutir racismo pelo viés da branquitude, né? Discutir machismo pelo viés da masculinidade, porque nós estamos em relações raciais, relações de gênero, né? E é importante que as pessoas brancas, assim como nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, criem uma tradição de branquitude, de estudos de critical whiteness, né? De branquitude crítica, para entender quais são as consequências de pertencer a esse grupo social. Bom, voltando a Bell Hooks, né?
Outras experiências que a gente compartilha como grupo, né, nesse texto Intelectuais Negras, ela vai dizer o quanto nós, mulheres negras, né, fomos construídas ligadas ao corpo e não ao pensar em um contexto racista. Não tem problema nenhum a questão do corpo, o problema é a visão colonial sobre ele, né? A pensadora afirma que a combinação entre racismo e sexismo implica em sermos vistas como intrusas por pessoas de mentalidade estreita. Para além disso, a própria conceituação ocidental branca do que seria uma intelectual faz com que esse caminho se torne mais difícil para mulheres negras. Ultrapassando essa fronteira, a Bell Hooks se define como uma intelectual, aquela que une pensamento à prática para entender sua realidade concreta. Pensamento e prática aqui não são realidades dicotômicas, ao contrário, são dialéticas, conversam entre si. E isso é interessante, né, de pensar, quando a gente está pensando no lugar de fala, é exatamente isso, a gente entender a nossa realidade concreta. Né, porque não é o fato de sermos negros que fazem com que a gente tenha condições de refletir criticamente sobre o racismo, muito pelo contrário. A gente precisa de mecanismos, de instrumentos que façam com que a gente entenda qual é essa realidade. Da mesma forma que nascer mulher não significa que a gente consegue refletir criticamente sobre o machismo. Né, quando Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, né, ela abre o volume 2 do Segundo Sexo com essa frase famosa, e super mal interpretada também, não se nasce mulher, torna-se mulher. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que antes da gente nascer, já existem comportamentos esperados e imposições para as mulheres, antes sequer que a gente possa se entender como liberdade. Né? Então, se a mulher está grávida, é menina, então o mundo vai ser apresentado totalmente diferente se a resposta fosse é menino. Né? Então, essas construções são impostas para nós antes que a gente consiga refletir criticamente sobre isso. E é por isso que a Bell Hooks diz, né, na sua definição de intelectualidade, que é importante essa intelectual, né, unir pensamento à prática para entender a sua realidade concreta e assim criar mecanismos de transcendência e de superação a essa realidade. Aqui, a Linda Alcoff, né, novamente, voltando a ela, porque eu acho que são autoras, eu vou usando uma e outra, né, assim, seguidamente, porque eu acho que elas dialogam muito entre si. Né? Ela também propõe um projeto, né, de descolonização epistemológica, muito importante, para a gente pensar a importância epistêmica da identidade, pois reflete o fato de que experiências em localizações são distintas e que a localização é importante para o conhecimento. E aí, de novo, falando de identidade, né? O debate das identidades, como muitas vezes ele é entendido, é como se a gente estivesse falando da identidade em si, né? Quando é justamente ao contrário. Quando a gente está discutindo identidades, Linda Alcoff vai falar isso, que é ela aqui. O que ela está dizendo é, o que nos interessa, e é interessante que ela também dá para fazer um diálogo entre ela e a Kimberly Crenshaw, que é a teórica que cunhou o conceito de interseccionalidade. O que nos interessa no debate das identidades é pensar como o poder oprime certas identidades em detrimento de outras. Não é o debate da identidade em si, é entender como que as instituições, como o poder utiliza essas identidades, legitimando umas em detrimento de outras. Então, se a gente não faz o debate das identidades de maneira geral, entendendo o que significa você pertencer a identidades que foram subjugadas historicamente, como é que a gente pensa um projeto nacional? Não é um debate específico em si mesmo, que se encerra em si mesmo, muito pelo contrário, é entender como que o poder se utiliza dessas identidades, enfim, para conferir poder a grupos em detrimento de outros grupos. E aqui ela continua, né, fazendo esse debate de como que as pessoas entendem, nos chamam de essencialistas, ou falam que, que os movimentos ditos identitários não estão preocupados com a questão de classe, todas essas parafernálias de que... E essa crítica eu acho interessante, né? As críticas à identidade são feitas pela direita, pelos liberais, pela esquerda, todos unidos na argumentação de que a política identitária fratura o corpo político. Isto é, enfatiza as diferenças às custas das comunalidades e que seu foco sobre identidade só oferece uma política reducionista que reduziria ou substituiria uma avaliação de uma visão política da pessoa por uma avaliação de sua identidade.
Teóricos esquerdistas importantes, como Zizek, Badiou, têm recentemente se juntado àqueles que acreditam que, ao se propor a revolução social genuína, uma organização política baseada nas identidades deve ser minimizada. E ela vai contra isso, dizendo o quê? Que, na verdade, ou a gente debate como, historicamente, certas identidades vêm sendo subjugadas, ou a gente não consegue fazer um debate de um projeto político, né? Ou a gente debate por que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e por que nos últimos 10 anos aumentam em 55% o feminicídio de mulheres negras, que é a maioria da população, ou a gente não consegue fazer um debate amplo da sociedade quando a maioria da população continua não acessando direitos básicos à humanidade. Então, o nosso debate aqui de identidades não é um debate da identidade em si, é um debate, inclusive, para alargar o conceito de humanidade, já que nem a condição de humanos a gente foi colocado ainda, quando a gente tem números tão graves como esse. Então, é um debate sobre marco civilizatório, pensar novas bases de um marco civilizatório. Porque dentro da realidade que a gente vive na barbárie. Então, pensar nessas identidades para nós está ligado a pensar um novo marco civilizatório e não o debate da identidade em si mesma. Tudo bem? O problema, vou citar aqui a Alcoff, o problema que os teóricos esquerdistas apresentam em relação à política identitária, entretanto, não é somente em relação ao processo de como realizaremos a revolução, mas também sobre aquilo pelo que lutamos. Alguns imaginam que novas comunidades idealizadas darão muito menos ênfase a diferenças étnicas e raciais, diferenças que vêm como resultantes inteiramente ou quase inteiramente de estruturas de opressão tais como escravismo e colonialismo. O colonialismo cria e reifica identidades como meio de administrar povos e estabelecer hierarquia entre eles. Por isso, muitos acreditam que devemos postular como objetivo um futuro no qual as identidades criadas pelo colonialismo possam dissolver-se. Então, dentro dessa concepção, não tem como a gente discutir, né, novos marcos civilizatórios sem fazer um debate amplo e honesto sobre as consequências do colonialismo e de como que o colonialismo criou e reificou essas identidades. Esse que é o debate principal. E ao falar que esse debate não está ligado à questão de classe, é um argumento falacioso, né? Porque dentro da nossa perspectiva, discutir, ao pensar em interseccionalidade, é pensar como raça, classe e gênero se entrecruzam, gerando diferentes formas de opressão. Então, para nós, o debate de classe, ele não pode ser feito sem um debate de raça e sem um debate de gênero, né? Porque raça indica classe, já diria Angela Davis. Raça informa a classe. Racismo impede a mobilidade social da população negra. O negro no Brasil é pobre porque é negro. Então, a gente não tem como fazer um debate de classe no Brasil, né? A gente não está na Alemanha do século XIX, sem pensar a questão racial como fundamental e que estrutura todas as relações sociais. Da mesma forma que a gente não pode fazer esse debate sem debater gênero junto, quando a mulher negra é a base da pirâmide, o homem branco é o topo da pirâmide. Né? Então, pensar raça, classe e gênero para nós é pensar de modo indissociável. Então, a Alcoff, né, ela faz uma reflexão rica e sofisticada de como é preciso perceber como o colonialismo reifica as identidades e como não é possível fazer um debate amplo sobre um projeto de sociedade sem enfrentar o modo pelo qual certas identidades são criadas dentro da lógica colonial. Acusar-nos de aficionados por políticas identitárias é um argumento falacioso, isto é, quando se quer como dado aquilo que se deseja provar, pois o objetivo principal ao confrontarmos a norma não é meramente falar de identidades, mas desvelar o uso que as instituições fazem das identidades para oprimir ou privilegiar. O que se quer com esse debate, fundamentalmente, é entender como o poder e identidades funcionam juntos, a depender de seus contextos, e como o colonialismo, além de criar, deslegitima ou legitima certas identidades. Logo, não é uma política reducionista, mas atenta-se para o fato de que as desigualdades são criadas pelo modo como o poder articula essas identidades. São resultantes de uma estrutura de opressão que privilegia certos grupos em detrimento de outros. Essa insistência em não se perceberem como marcados, né, as pessoas brancas, em discutir como as identidades foram forjadas no seio de sociedades coloniais, faz com que pessoas brancas, por exemplo,
ainda insistam no argumento de que somente elas pensam na coletividade, que pessoas negras, ao reivindicarem suas existências e modo de fazer político intelectuais, sejam vistas como separatistas ou pensando somente nelas mesmas. Ao persistirem na ideia de que são universais e falam por todos, insistem em falarem pelos outros, quando na verdade estão falando de si ao se julgarem universais. Esse cara aqui, né, o Frantz Fanon, que é importantíssimo para o debate, sobretudo para quem estuda psicologia, o Fanon é um intelectual muito importante ao trazer o debate de como o colonialismo causa danos psíquicos à população negra, né? De como que o colonialismo adoece, né? O racismo causa danos psíquicos no sentido de minar a autoestima, né? No sentido da gente não ser considerado sujeito, né? Eu acho que é um autor importantíssimo quando a gente vai debater essas questões, enfim, para entender as diversas formas de adoecimento causadas pelo racismo e consequente do colonialismo. Uma citação dele que eu vou ler agora, que ele diz: a cidade do povo colonizado é um lugar de má fama, povoado por homens de má reputação. Lá eles nascem, pouco importa onde ou como, morrem lá, não importa onde ou como. É um mundo sem espaço. Os homens vivem uns sobre os outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome. Fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma vila agachada com uma cidade sob seus joelhos. E é muito importante essa definição que ele traz, porque como o colonizado foi tratado e violentado historicamente, tendo sua humanidade retirada, né, afeta diretamente a sua psique, fazendo com que se crie várias imposições, né, que impedem que essas pessoas se enxerguem como sujeitos, né? O Achille Mbembe, né, que é um autor camaronês, recentemente ele lançou A Crítica da Razão Negra, também faz um discurso muito importante sobre necropolítica. Eu acho importante o que o Achille Mbembe fala da invenção do negro, né, que é muito importante da gente entender a invenção do negro dentro desse projeto colonial. O procedimento de definir alguém como um outro chamamos de marcação. Ao definir esse outro como um negativo, a marcação é o verdadeiro mal radical, enquanto aniquilação da humanidade do outro. Ele problematiza as compreensões filosóficas sobre a determinação do que é humano através da presença do negro. Aqui eu cito ele: debater a razão negra é, portanto, retomar o conjunto de disputas acerca das regras de definição do negro, como o reconhecemos, que mostra uma relação entre colonizado e animalizado. Então, o que ele diz com essa invenção do negro, né? Antes, no processo de escravização, eram várias etnias diferentes, né? No processo de escravização, vira o negro. Então, Bantu, Swahili, Kemet, vira o negro. Pessoas de etnias diferentes, culturas diferentes, com línguas diferentes, são homogeneizados e tratados como uma coisa só. Sem alma, sem subjetividade, sem humanidade. E essa lógica, essa invenção do negro pela lógica colonial, perdura até hoje, né? Ao passo que as pessoas acham que todos os negros são iguais, né? Eu sempre fui irmã de todas as minhas amigas negras, né? Vocês são tão parecidas, a gente não tinha nada a ver uma com a outra. Ou de achar que todas as pessoas negras precisam corresponder sempre às mesmas expectativas do que se espera, porque não se enxerga a gente como sujeito. É como se a gente não tivesse subjetividade. E essa lógica está presente até hoje na nossa cultura. Então, a gente consegue enxergar pessoas brancas como indivíduos, mas não enxerga pessoas negras como indivíduos. Então, é muito comum eu receber sempre, mensagens das pessoas, se alguma pessoa negra faz alguma coisa. O que você acha que a fulana fez? Às vezes eu não acho nada, porque eu não tenho que dar respostas sobre aquela pessoa só porque ela é negra, né? Quando alguma pessoa ligada à política faz alguma coisa, sempre me pergunta: o que você acha? Eu falo: bom, eu não liguei para você para dizer o que você achava quando encontraram uma mala de dinheiro na casa do Gedel. Então, as pessoas brancas não se sentem responsáveis pelos erros das outras pessoas brancas. Mas a nossa homogeneização, essa invenção do negro que nos homogeneiza, faz com que as pessoas negras achem que nós somos todas iguais e que, quando um indivíduo negro comete um erro, o grupo inteiro leva a culpa.
quando um indivíduo branco comete um erro, o indivíduo é responsabilizado, né? E por que isso acontece? Essa é a invenção do negro pelo projeto colonial. E mesmo pessoas negras de ideologias diferentes da minha, as pessoas acham que eu tenho que dar resposta sobre elas, quando, na verdade, inclusive, discordo daquelas pessoas. Porque eu acho, pelo menos eu acho aqui nas minhas pistas, que as pessoas brancas não concordam entre si, que elas têm perspectivas diferentes, que elas são diferentes. Eu acho. Mas, em relação a gente, o que acontece? É sempre nos homogeneizar. E vem daí desse processo colonizador. Então, quando tratam todos os negros iguais, de maneira homogênea, estão seguindo uma lógica colonizadora que não nos enxerga como sujeitos. Esse é o Rodney Williams, Babalorixá, inclusive o meu Babalorixá, ele fez uma resenha, né, sobre o livro A Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, para a revista Anures de 2005. Ele diz o seguinte: enquanto construção social, o negro é um conceito que designa a imagem de uma existência subalterna e de uma humanidade castrada. Essa percepção econômica da questão racial tem início na fase mercantilista do capitalismo, quando o negro é transformado em mercadoria, e perdura no neoliberalismo. O termo negro foi inventado para significar exclusão e, em momento algum, esteve dissociado da categoria de escravo, de escravizado. Raça, para o negro, se impõe ao negro, já o definindo previamente antes que pudesse se pensar como liberdade. Como diz Fanon, o negro é sobredeterminado pelo exterior. Assim, racismo e especismo provém de um movimento único que procura normatizar a própria humanidade diante da qual o negro serviu para, cito, né, serviu para designar não seres humanos como todos os outros, mas uma humanidade e ainda a parte de um gênero particular, pareciam ser o testemunho da diferença na sua crua manifestação somática, afetiva, estética e imaginária. Para Mbembe, observando o enquadramento histórico, percebe-se que os conceitos foram fundidos. O ser outro, aquele que foi constituído na oposição da norma. Um não ser, antítese, praticando aquilo que Mbembe chamou de alterocídio, que consiste em constituir o outro não como semelhante a si mesmo, mas como objeto intrinsecamente ameaçador, do qual é preciso proteger-se, desfazer-se ou destruir, quando não se pode controlar. E que tem muito... dá para fazer uma ligação muito com o que a Grada Quilomba fala, né? Porque aqui o Achille Mbembe está falando do negro de uma maneira universal. A Grada Quilomba, eu acho que ela sofistica a análise quando ela diz, quando ela coloca a mulher negra também nessa equação, diferente do Mbembe, quando ela diz que a mulher negra é a dupla antítese de branquitude e masculinidade, né? Então, ela é um outro do outro. Ela define a mulher negra como um outro do outro. O Ramose é um outro autor importante, que ele vai dizer, né, que a definição de Aristóteles de homem como um animal racional formou a base filosófica para o racismo no Ocidente. Para poder ser considerado como um ser humano, era necessário ser racional. E, a partir disso, impõe-se o selo do racismo. Aí eu cito Ramose, que é a afirmação de que outros animais de aparência humana não são verdadeiramente e plenamente humanos, né? A gente não foi declarado como humano dentro dessa concepção ocidental. E aqui outra citação do Mbembe, né? É preciso ser cauteloso e não estigmatizar as práticas populares do político, assim como as formas de resistência dos dominados e subalternos, sobretudo quando essa resistência se exprime nas linguagens e nos rituais há muito rejeitados pelos dominantes. Bom, aquela já acabou, né? Porque eu preciso acabar. Mas aí, vou deixar aqui meu e-mail. O que é importante, né? Tudo isso que eu trouxe. É a gente pensar, acho que agora eu posso sentar, né? Então, é a gente pensar, né? Todos esses autores que eu trouxe, é para a gente poder refletir, né? Sobre essa questão... de como que a humanidade das pessoas negras foi negada historicamente e que isso não tem bases, né, na produção de uma elite intelectual, porque ao contrário do que as pessoas dizem, né, de que racismo é coisa de gente ignorante, não sei se como as pessoas gostam de falar isso, muito pelo contrário, né? Essas teorias racistas, as teorias biologizantes do século XIX, por exemplo, que legitimou a dominação europeia nas Américas, foi pensado por uma elite intelectual, né? Não tem nada de não intencional nisso. E é preciso a gente entender essas bases,
para poder compreender a situação da população negra hoje, inclusive para poder compreender os danos psíquicos causados pelo colonialismo e pelo racismo, do quanto que isso nos afeta diretamente, né? E num país como o nosso, que foi fundado sob o mito da democracia racial, né, de que as pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é racismo, né, que racismo é um sistema de opressão, que racismo não é só uma questão individual, né? Então, as pessoas geralmente no Brasil elas ficam muito chocadas quando alguma atriz sofre alguns ataques nas redes sociais. Eu nunca vou esquecer quando a Maju Coutinho sofreu uns ataques há uns anos atrás horríveis. Eu lia pessoas falando, nossa, mas em pleno século XXI isso ainda acontece. Então, isso mostra o profundo desconhecimento que o próprio brasileiro tem do que é racismo. Então, porque para essas pessoas não existiam, né? Eu falei, mas como assim, em pleno século XXI, isso ainda acontece? Esse país foi fundado no racismo, na subjugação de povos negros e indígenas. Faz parte da estrutura desse país, né? Então, ainda a dificuldade de entender esse racismo como sistema e quais são as consequências disso para a vida da população negra, né? E o fato da gente não ter instrumentos para entender isso, na verdade a gente tem, mas a invisibilidade desses instrumentos faz com que a gente não consiga sequer enxergar a humanidade do outro. Aí a gente começa a criar várias definições, né, porque eu acho interessante quando as pessoas falam de empatia. Então, hoje em dia, todo mundo fala de empatia, porque o problema não é ser racista, o problema é ser pego sendo racista. Todo mundo fala, tem que ter empatia pelo outro, como se empatia fosse algo que brotasse como, sei lá, acordei gripada, acordei empática. Então, todo mundo fala, tem que ter empatia. Mas, muitas vezes, você entendeu o que é isso. Na nossa concepção, empatia, ela não é algo que brota simplesmente. A empatia ela é uma construção intelectual. É por isso que eu trouxe todas essas referências, né, dessas pessoas que pensaram essas questões, porque a gente entende a empatia como uma construção intelectual, como um processo de descolonização. Para a gente poder ter empatia pelas pessoas negras, a gente precisa partir de um processo de descolonização, né, que significa a gente confrontar esse regime dominante, que significa a gente ler o que os intelectuais e intelectuais negras vieram escrevendo historicamente, falando historicamente. Quando eu digo intelectuais, eu parto do que a Bell Hooks diz e Linda Alcoff, não é o que é produzido somente na academia, muito pelo contrário, são os saberes dos povos originários, os saberes de terreiros, enfim, para que a gente consiga entender a realidade do outro, né? Uma outra definição de empatia, com a qual eu não concordo, a empatia é se colocar no lugar do outro. Eu entendo que é impossível se colocar no lugar do outro. A gente nunca vai saber o que é sentir a dor do outro. Eu nunca vou saber o que é sentir a dor de uma travesti negra. Eu nunca vou saber o que é isso. Agora, eu posso ler sobre essa realidade, eu posso exercitar a escuta sobre o que essas pessoas estão falando, para entender essa realidade e me colocar como um sujeito que vai se responsabilizar pela mudança daquela realidade. É assim que eu entendo empatia, como um processo. E esse processo, necessariamente, vai fazer com que a gente entre em contato com a gente mesmo, né? Como diz a Audre Lorde, matar a parte do opressor dentro de nós. Porque muitas das vezes a gente não quer se identificar com uma pessoa que está cometendo aquele estado de coisas quando a gente está, né? Porque todo mundo foi ensinado a reproduzir racismo, machismo nessa sociedade. E quando se pega dentro daquele papel, né, do opressor, geralmente a primeira ação é afastar, né? A Grada Quilomba diz que as pessoas brancas, na maioria das vezes, elas reprimem, né, isso. É melhor reprimir, porque as pessoas negras trazem verdades desagradáveis, como o racismo e o colonialismo. E a pessoa prefere reprimir do que se entender naquele lugar do grupo que vem sendo beneficiado, historicamente. Mas é importante se enxergar dentro desse lugar, né? E quando a gente fala de branquitude, a gente está falando enquanto categoria, né? Então, porque sempre não pode desvalar para uma discussão senso comum, como na maioria das vezes quando a gente fala de as pessoas brancas. Mas nem todos os brancos. Eu não sou racista. Tá bom, amigo, ganha um biscoito e fica quieto, mas senta lá. A gente não está falando enquanto categoria, né? E sempre fica, mas não é todo mundo.
né? Quando, na verdade, a gente está fazendo um debate das estruturas, quando, na verdade, a gente está falando um debate, enfim, estrutural, institucional, né? E não apontando para fulano ou ciclano, né? As pessoas brancas entenderem que, sim, por serem brancas, fazem parte, sim, de um grupo que vem historicamente se beneficiando. Então, entender lugar de fala é entender esse locus social. E é importante que as pessoas brancas entendam esse locus social, sobretudo para se responsabilizarem pela luta antirracista, sobretudo nos lugares onde a gente não acessa, né, de entender o que significa essa responsabilidade, né, de pertencer ao grupo localizado no poder. Então, debater esses temas, né, eu acho que são fundamentais para, de fato, a gente construir novas bases civilizatórias de fato, né, entender o que esses intelectuais vêm falando historicamente, porque é necessário combater o racismo epistêmico também, a invisibilidade das produções negras na academia, né, o conceito de Boaventura Santos do epistemicídio, assassinato das nossas epistemes, porque nós entendemos que isso também é uma maneira de mortes simbólicas, né? Abdias do Nascimento, no livro Genocídio do Negro Brasileiro, que foi publicado acho que há 2 anos atrás, novamente, é um livro essencial para quem quer entender o Brasil. Ele vai dizer que genocídio é toda forma de aniquilamento, seja moral e intelectual de um povo, né? Quando a gente mata uma cultura, mata a produção intelectual, a gente está matando um povo, né? Então, é importante entender que essas dimensões do racismo epistêmico está diretamente ligado à forma como as pessoas negras são tratadas no Brasil. Então, quando um jovem negro é assassinado e não traz comoção na sociedade, isso acontece por quê? Porque a construção racista sobre o negro é uma construção que o desumaniza de tal forma que, quando acontece a morte do seu corpo físico, isso sequer é notado. A construção do homem negro no Brasil é uma construção ligada, que liga esse homem à violência, que liga esse homem enfim, ao deboche. Então, é como se, quando a morte desse corpo físico acontece, é como se dissessem, mas ele devia ser violento. Então, disputar essas narrativas, essas epistemologias, não é meramente um debate teórico, é uma disputa por outras possibilidades de existência, já que a gente foi concebido de uma maneira desumanizada. Não é meramente um debate teórico para nós, voltando a Bell Hooks. É um debate de criar outras imagens das pessoas negras, onde essas imagens sejam humanizadas, onde essas imagens carreguem as nossas subjetividades, onde a gente consiga restituir essas humanidades negadas, já que essas construções criadas pelo colonialismo nos colocam num lugar de subalternidade, de animalização e de submissão, né? Então, acho que essa é a importância de pensar o lugar de fala, eu acho que essa é a importância da gente entender que essas duas dimensões estão diretamente ligadas, né, dessas construções com o modo como a gente é tratado, porque só assim a gente consegue pensar novas formas, outras possibilidades que não estejam ligadas à violência e à subjugação que foi imposta dentro de um contexto colonial. Obrigada. Bem, ela de fato merece todos esses aplausos, mas enquanto as perguntas chegam, eu queria dar mais um último informe de que, devido a compromissos pessoais, ela precisa sair impreterivelmente às 19 horas. Então, venham as perguntas, a gente vai fazer em bloco. Ali tem.
pergunta grande. Vamos começar por essa. Essa pergunta vem da Lisiane. Ela pergunta quais estratégias você tem utilizado ou sugeriria para a categoria de psicólogas e psicólogos, para uma atuação profissional, para a produção de conhecimento implicado e crítico frente a essa produção de subjetividade marcada para negras e negros e brancos. E que desafios você tem encontrado para produzir conhecimento a partir de seu lugar de fala? Há uma tendência em acreditar que somente pessoas negras devem debater sobre o racismo, assim como debater sobre o feminismo e o papel da mulher. Qual a tua opinião sobre isso? A pergunta é da treta, essa, né? Acho que pode ser 3. Aí eu respondo um bloco, pode ser. Oi, Djamila Poderosa. Que recado tu pode mandar aos psicólogos gaúchos que encontram ou encontrarão sofrimento psíquico decorrente ao do colonialismo em suas práticas cotidianas? Da Dani, essa pergunta. Acho que uma das estratégias, né, eu acho, para as pessoas, psicólogos e psicólogas, né, como eu falei, eu acho que é conhecer outros mundos, né, entender que pessoas negras também elaboram o mundo e pensam o mundo. Eu acho que é desestabilizar mesmo e começar a confrontar e a duvidar, né, como diz a Linda Alcoff, que uma epistemologia dê conta de tudo. Então, é importante conhecer outras produções, é importante ler, se informar, né, senão depois, de fato, não vai ter repertório para lidar com pessoas negras que chegam em sofrimento psíquico se não tem essa base, se não estudou sobre isso, né? A Glaucia estava falando que tem na URGS a disciplina, né, no curso de psicologia, só que é eletiva, né? Então, deveria ser uma disciplina obrigatória, né, que todos os psicólogos e psicólogas já saíssem com base, né, para isso. Eu fiz terapia durante alguns anos, mas eu lembro de a primeira terapeuta que eu ia fazer não deu certo, porque ele dizia que era coisa da minha cabeça, que eu tinha mania de perseguição, que não era bem assim. Obviamente, ele era uma pessoa branca que não tinha a mínima condição de entender a minha realidade, porque ele não passou por esse processo de construção intelectual sobre essas realidades que me afetam. Então, é importantíssimo, né, que as pessoas, que os psicólogos brancos e negros procurem essas referências e essas bibliografias. Existem trabalhos importantíssimos, né, como do Ama Psique e Negritude, de várias psicólogas e psicólogos negros que estão dando cursos, produzindo intelectualmente. Acabou de sair um livro, né, a Negritude, Questões para a Psicanálise, organizada pela Maria Lúcia Silva, a Lucinha, do Uma Psique e Negritude, e várias outras produções, Márcio Farias e tantas pessoas que vêm produzindo sobre essas questões. É imprescindível, né, buscar esse tipo de literatura para poder entender outras realidades e outros mundos, né? Porque para fugir do solipsismo branco, porque as pessoas ficam presas no solipsismo branco, né? Naquele mundo branco, e acham que todo o mundo usa essa referência para lidar com todo o outro mundo. E fica presa no solipsismo, porque daí quando a gente fala das questões raciais, não entende, é mimimi, imagina que isso acontece, porque está tão presa nesse solipsismo. Então, uma das formas de romper com esse solipsismo é conhecer esses outros mundos, essas outras elaborações de mundo, até para poder conseguir entender e ter repertório para poder entender esses outros mundos. Os desafios que eu tenho para produzir... Bom, como eu faço parte de um grupo social do qual a gente enfrenta várias barreiras para conseguir estar dentro dos espaços, acho que os desafios é a gente, primeiro, acessar certos espaços. Acho que foi o meu desafio. Ser a primeira pessoa da minha família a conseguir fazer um curso superior, por exemplo. Porque eu venho de um lugar social marcado por profundas desigualdades, né? Do lugar social das mulheres negras. E acho que os outros desafios são vários, desde a questão psíquica, que é importante, né? Eu tive a oportunidade, de cuidar dessa parte, o que a maioria das mulheres negras acaba não tendo. E acho que, para mim, o maior desafio foi me deparar na academia, né? Fiz filosofia, não estudei nenhuma filósofa durante a graduação,
tudo que eu estudei de filósofas, de Simone de Beauvoir, de Judith Butler, de Angela Davis, de outros filósofos negros, eu tive que ir buscar isso, a academia não me forneceu esse conhecimento. Então, acho que isso, para mim, foi um dos maiores desafios para poder produzir e passar por esse processo de hostilidade dentro da academia, que é um processo hostil mesmo, né, que eu passei ainda mais estudando filosofia. Professores meus dizendo que não existe filosofia africana, ou dizer que, sei lá, nunca terem lido Simone de Beauvoir, nunca terem lido nenhuma outras autoras, de dizer que isso não tem nada de intencional, que a filosofia só é grega, alemã ou francesa. Então, é isso que a gente passa, sobretudo na filosofia. Acho que é importante as pessoas entenderem o que é a área da filosofia, né? A gente fala que medicina é muito elitista, direito é elitista, mas a filosofia é extremamente elitista, no sentido de que o Ramosi já traz, né, qual é a definição de homem dada pela filosofia, né, que funda as bases da filosofia ocidental, e também porque, como a invenção do negro está ligada a uma condição de animalizado, as pessoas acreditam que a gente não pode pensar e produzir teoria, né? Então, está muito ligado a sempre a dúvida e a deslegitimação da produção de pessoas negras, como a Grada Quilomba diz, de dizer que a gente só pensa o específico, ou que a gente não é científico. São todas essas imposições, né? Acho que acredito que os desafios maiores sejam esses, inclusive de refutar isso e de produzir outras formas de saber e de intelectualidade. A minha opinião, não, eu não acho que só pessoas negras têm que falar sobre o racismo, muito pelo contrário. Inclusive, acredito que as pessoas brancas precisavam assumir essa tarefa para que a gente pudesse tomar pina colada no Caribe. Porque a gente vem sofrendo historicamente com isso, e as pessoas brancas, não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver, está se beneficiando desse sistema. Então, mas, sobretudo, discutir, eu acredito, pelo viés da branquitude, eu acho que é importante, né, de entender quais são as consequências do racismo, de entender que as pessoas brancas às vezes ficam bravas quando eu falo isso, de que não tem questão de genialidade, tem questão de privilégios, né? Mas eu estudei na USP, eu tive que me esforçar. Tá bom, mas você teve condições materiais para, né? A discussão é sobre oportunidades. E aí, mas eu tive que estudar no cursinho, me matar, sim, mas você teve condições para, né? Então, ocupam os espaços de privilégio, não porque são geniais, mas porque são privilegiados, e precisa entender isso, né, como de fato, faz parte de um sistema desigual, né? Então, acho que é importante os homens também debaterem masculinidades, eu acho que é importante entender quais são as consequências da construção dessa masculinidade tóxica, que não reconhece a mulher como sujeito, onde não tem alteridade. Justamente por isso que a gente vive num país extremamente violento para as mulheres, em que os homens não as enxergam como sujeitos. Debater o que significa a masculinidade, antes de pegar o microfone no evento feminista e falar que leu Beauvoir. Eu acho que é mais importante debater masculinidade. O que significa essa construção do homem, dos privilégios, da violência, dessa masculinidade ligada à violência? Como é que a gente vai produzir masculinos sensíveis numa sociedade onde o masculino é o espelho da força, da agressividade, e desconstruir isso? Acho que o debate sobre masculinidades é fundamental e que os homens têm que assumir essa tarefa, né? Porque, novamente, se não fica esperando que a gente pegue na mão e sente, vamos lá, isso. Não, tem que assumir essa tarefa de debater isso, assim como as pessoas brancas têm que assumir essa tarefa de discutir o que significa ser branco nessa sociedade. O sofrimento psíquico para os psicólogos. Cara, é um debate muito... Eu imagino como deve ser psicólogo negro em espaços onde as pessoas sequer entendem essas questões, né, que estão sendo debatidas, e como esses psicólogos negros muitas vezes também estão adoecendo pela dificuldade de se fazerem ser respeitados dentro dos seus espaços, dentro de, enfim, espaços onde são minorias. E acho que é importante, de novo, né, as pessoas brancas precisam começar a assumir essa responsabilidade de não contribuir com a nossa solidão institucional, né? Porque quando eu discuto solidão da mulher negra, eu não discuto só no campo afetivo, não. Eu acho que as redes acabaram esvaziando a discussão. Eu acho que é uma solidão institucional, é a gente sempre ser o único nos espaços, ou é a gente sempre
estar sozinha dentro dos espaços, fazendo as lutas que a gente julga importantes, porque para a gente é uma questão de existência digna, e não encontrar eco, né, por conta do que a Cida Bento categorizou como o pacto narcísico da branquitude. Né? Existe um pacto narcísico em que as pessoas sequer reconhecem as outras pessoas negras como sujeitos e sequer têm escuta por aquilo que aquelas pessoas estão falando, e agem de uma maneira, às vezes, até automática, porque sequer percebem, porque naturalizam as coisas. É importante as pessoas brancas começarem a desnaturalizar e se incomodar com as coisas, e não só nós, pessoas negras. Né? De chegar nos espaços onde está e perguntar, por que não tem pessoas negras aqui? Né, de chegar se é professor de psicologia, por que a gente não está debatendo Franz Fanon? Por que a gente não está debatendo sobre questão racial e psique? Né? E não achar que é só a gente que tem que fazer isso o tempo todo. Porque quando é a gente que fala, a gente sempre é colocado como louco, como a chata. E as pessoas brancas precisam começar a sair dos seus lugares confortáveis e serem antirracistas de fato, e começar a se incomodar e desnaturalizar isso, se de fato acreditam que a gente, enfim, como pessoas negras, temos direitos a uma existência digna. O Rio Grande do Sul tem o maior número de centros de religião africana fora da Bahia. É possível pensar numa escrita do sofrimento sem considerar o apagamento de um modo de subjetivação? Acho interessante o que Fanon traz, no Peles Negras e Máscaras Brancas, uma contribuição para pensar o olhar de que foi colonizados nos seus territórios de origem. Nossas produções vão apontar para os efeitos da escravização de quem foi retirado de seu território. Nos dois casos, há uma estratégia de apagamento das origens. Gostaria de te ouvir sobre isso, diferentes estratégias de apagamento da origem da ancestralidade. E as últimas duas. Não está na hora de usar os termos certos, já que somos a maioria da população e não a minoria? Redefinir os conceitos do lugar da mulher na estrutura da sociedade começa pela luta da mulher negra nesse paradigma. Concorda? Pensando o termo de raça enquanto biológico, como podemos pensar as implicações no racismo do discurso pertencente à raça negra? O apagamento é uma tática, né, como eu já trouxe aqui nos slides, né, que os autores trouxeram, o apagamento, ele faz parte desse processo de colonização, né? A homogeneização é um processo de apagamento, né? O fato da gente não conhecer as nossas histórias, né, para citar Walter Benjamin, filósofo, né, em tese sobre o conceito de história, que ele dizia que a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores, né? Então, a história é contada pelo ponto de vista de quem venceu, né? Então, a própria imposição de uma história única, citando a Chimamanda, é uma maneira de apagamento, né? Faz parte do processo de colonização o apagamento das histórias, da ancestralidade, a demonização das religiões afro faz parte de um processo de violência e apagamento dessas religiões. São vários os mecanismos de apagamento existentes e que faz parte desse processo de colonização. Porém, retomando a Lélia Gonzalez, né, que denunciava isso, igualmente importante é também a gente visibilizar as nossas produções para além de só reagir à norma. O reagir é importante, mas também construir, agir é extremamente importante. Collins, a Patrícia Hill Collins também, que é uma autora que eu gosto muito,
ela fala, a gente se definir como mulher negra também é importante, a gente definir quem a gente é, inclusive para contrapor essa definição que é totalmente que nos desumaniza. Então, eu penso que, para além da gente fazer as críticas a esse sistema, ao apagamento histórico, é importante a gente criar estratégias para dar visibilidade às nossas produções, às nossas geografias da razão, às outras cosmogonias, a outras formas de mundo. Né? Como dizia a Lélia Gonzalez, a gente não compartilha só apagamento e história de colonização, a gente também compartilha legados de luta. Conhecer esses legados de luta, eu acredito que são estratégias importantíssimas que nos instrumentalizam para que a gente consiga lutar contra esse sistema extremamente violento. Né? Bell Hooks, num texto chamado Recusando-se a Ser uma Vítima, ela vai dizer da importância da gente não se fixar na identidade vitimada. Né? Isso não é no sentido de que a gente não é vítima, não, porque a gente é vítima de um sistema opressor, mas é no sentido da gente não se fixar na identidade vitimada, que é exatamente se fixar naquelas construções racistas, né, que nos foram impostas. E sim a gente pensar modos e estratégias de luta e de solidariedade política em que a gente consiga empoderar o nosso grupo para enfrentar esse processo de silenciamento, de apagamento. Porque se a gente se fixa na identidade vitimada, a gente aceita essas construções racistas sobre nós. Quando a gente entende o que ela significa, que vai do nosso nível de conscientização, né? A gente consegue ter instrumentos para refletir sobre aquela realidade, a gente vai agir para criar mecanismos para tentar combater aquela realidade. Acho que é importante esse paralelo que essas autoras fazem para que a gente pense em estratégias, né? Então, a Hooks vai dizer que ela foi num evento na Universidade de Harvard e as estudantes negras que lá estavam falando, na oportunidade que elas tiveram para pegar o microfone, elas falaram das suas dificuldades enquanto mulheres negras, de estarem em Harvard, que aquilo era muito difícil. E aquele discurso incomodou a Hooks. Por quê que ela disse? Primeiro porque quem acreditou que seria tratada diferente foi quem acreditou no discurso neoliberal, inclusive da mídia. É importante a gente saber que a gente não vai ser tratada diferente, mesmo estando em determinados espaços. Já visto o que aconteceu com a nossa companheira Marielle. O fato de ser parlamentar não a impediu de ser brutalmente assassinada. É importante a gente ter consciência de que não seremos, ponto. Essa sociedade é racista, está dado. Né? Não dá para a gente só reclamar disso. Para além disso, a gente entende que ela é assim, mas a gente vai criar estratégias para conseguir, enfim, criar maneiras de combater, maneiras de transformar o nosso meio, maneiras de conseguir fazer com que o nosso grupo entenda e chegue nesse nível de conscientização, né, que acaba indo para uma ação e não só, enfim, isso está dado, né, a gente sabe como a sociedade é racista e que isso vai acontecer. Não dá para se iludir de que isso não vai acontecer. A questão da ancestralidade, que é muito importante, né, eu sou uma mulher de terreiro, mas existem alguns babalorixás fazendo discussões muito interessantes, inclusive de descolonização do candomblé. Né? Então, a gente sabe também que esse processo de colonização também embranqueceu os terreiros no sentido das suas práticas e no sentido do pensamento, inclusive. Né? E o quanto que é muito comum a gente encontrar pessoas brancas, que inclusive fazem parte são babalorixás e ialorixás, mas não tem a mínima... não tem a mínima noção, né, do que significa racismo, ou quando a gente fala que os orixás são negros, fala que o orixá não tem cor, que importa a energia, e o quanto que resgatar essa ancestralidade também passa também por a gente descolonizar o próprio candomblé, as próprias religiões de matriz africana também, que é extremamente importante. Isso de redefinir os conceitos do lugar da mulher na estrutura começa pela luta da mulher negra, sem dúvida nenhuma.
Lélia Gonzalez falava de como que a mulher negra, pelo fato da gente ocupar esse lugar, a gente sente necessidade de aprofundar as reflexões, né? Angela Davis vai falar a mesma coisa, e várias outras autoras, por mais que não estivessem dialogando necessariamente, estivessem localizadas em lugares diferentes, vão falar disso. E não é porque a gente tem algum dom especial, intrínseco a isso. É porque, pelo fato da gente ser essa dupla antítese, a gente consegue enxergar do nosso lugar social, a sociedade, de uma outra forma, né? Então, se a gente for olhar a produção intelectual de mulheres negras, mesmo antes do conceito de interseccionalidade ser cunhado, elas já estavam falando de interseccionalidade. O conceito foi cunhado em 89, mas em 1841 surgiu Nitruff no discurso "E eu não sou uma mulher", estava falando disso. "E eu não sou uma mulher" na Conferência dos Direitos das Mulheres de Ohio, a Convenção dos Direitos das Mulheres de Ohio. Vocês estão falando que as mulheres têm que ser tratadas assim. Eu como mulher negra, não sou tratada assim. E eu não sou uma mulher. Audre Lorde, não existe hierarquia de opressão, já estava falando de interseccionalidade. Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, de 81. O que é mulheres, raça e classe? Pensar gênero, raça e classe. Então, as mulheres negras, historicamente, as que estão refletindo sobre a sociedade, sentiam a necessidade de aprofundar a discussão. E quando a gente fala do lugar da mulher na estrutura, na sociedade, é porque essas opressões colocam a mulher negra nesse lugar ainda de vulnerabilidade. Mas o que é importante, retomando a Collins, esse lugar também é um lugar de potência. E acho que é isso que a gente precisa começar a tirar proveito. Ou como a Huck dizia, tirar proveito desse lugar de estar à margem, porque faz com que a gente enxergue a sociedade de uma outra maneira. Então, não só pensar esse não lugar, que é extremamente doloroso, mas também pensar esse não lugar como um lugar de potência, é o que eu acho que faz com que a gente pense em estratégias, não só naquilo que diz respeito às nossas opressões, mas, de fato, para a gente refletir sobre a sociedade. Porque feminismo negro, a gente não está pensando só no que nos diz respeito. Essas mulheres negras todas que eu citei, elas estão pensando em modelos alternativos de sociedade. É um erro achar que feminismo negro é uma coisa específica. A gente está discutindo um projeto nacional, a gente está discutindo novos marcos civilizatórios, a gente está discutindo novos modelos de sociedade a partir do momento que a gente não hierarquiza as opressões, porque a gente entende que se racismo, sexismo e opressão de classe estruturam a sociedade, não tem como a gente lutar contra uma opressão e reforçar a outra, porque a gente está alimentando a mesma estrutura. Então, não dá mais para mulheres brancas feministas utilizarem um discurso de morte aos homens, quando a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Que homem é esse? Se mulheres não são universais, homens também não são uma categoria universal. E se a gente olhar na estrutura, a gente tem o homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Então, a mulher negra, ela, ao pensar por perspectiva antirracista, ela está englobando o homem negro. Ao pensar na perspectiva antissexista, também está englobando a mulher branca na sua análise. A questão é que muitos grupos acabam produzindo conhecimento pensando só em si, nos seus grupos, e não entendendo que isso não transforma, porque o que a gente entende não é que a gente adquira certos direitos e reproduza lógicas de opressão contra os grupos. Isso não nos interessa. O que nos interessa é pensar uma sociedade onde não existam essas hierarquias e onde não existam essa reprodução dessas lógicas de opressão. Acabamos. Sobrando tempo. Foi no tempo? Tem mais tempo? Então, tem mais tempo. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Sim. Aí, vamos falar mais uma coisinha. Eu vou falar mais... Ai, beijo, querida. Eu só quero falar uma outra coisa, gente, que é... já que tem tempo, quanto tempo a gente tem? Vou ficar falando. Tá bom. Não, fala só 5 que eu tenho que te dar um mimo. 5, tá bom. Então, 5 minutos. Então, um dos obstáculos que a gente tem ainda para fazer um debate mais honesto é porque a gente, como feminista negra, a gente luta contra o racismo, o machismo e o achismo. Então, assim, gente, isso é um grande problema hoje, sobretudo com as redes sociais. Todo mundo acha. Todo mundo acha. Não é porque o Facebook pergunta o que você está pensando que necessariamente você tem que dizer. Então, as pessoas poderiam ir lá, dar um Google e procurar informação.
sobre as coisas. Então, acho que é importante, sobretudo quem tem acesso à informação, buscar conhecimento e parar de deslegitimar as produções que a gente apresenta, porque é impressionante como as pessoas falam, mas eu não concordo com o lugar de fala. Por quê? Porque eu não concordo. E aí, porque ele não acha, então. Não é importante, porque ele acha. Então, é importante a gente entender, de novo, essa construção intelectual e buscar conhecimento sobre isso. É fundamental e é responsabilidade, porque quando a gente acha coisas, e aí eu não me incomodo que as pessoas, que estejam pessoas incomodadas aqui, porque eu acho que, de fato, a gente traz narrativas de incômodo, é só através do incômodo que a gente muda, porque se a gente acha que está tudo bem, a gente não vai mudar nada, e é importante que as pessoas entendam o incômodo como algo que vai levar à reflexão de um outro mundo, sair, né, do seu lugar de conforto. É importantíssimo para a gente entender que isso é responsabilidade, de fato, social, inclusive. Né? Então, quando a gente acha coisas, eu posso achar que o Corinthians é melhor do que o Palmeiras. Eu sou corintiana, mas isso não vai afetar a vida de ninguém. Agora, eu achar coisas sobre algo que diz respeito à vida de sujeitos é, no mínimo, leviano e, no máximo, criminoso. Né? Então, porque eu não estou falando do Corinthians ou do Palmeiras, eu estou falando de vidas. Né? Então, o Achille Mbembe, até esqueci de falar, que ele debate necropolítica, ele parte do Foucault, que é o deixar morrer. Se eu não falo sobre algo, eu deixo morrer, eu não estou falando. Então, nomear as categorias é importantíssimo para que a gente consiga pensar, pensar estratégias, né, de emancipação para esses grupos. Muito bem. Não, tem um pedido. Pedido? É. Não é de casamento, não. Não. Então, eu acho tenso esse pedido aqui, mas, enfim. É que daí, como todo mundo viu e está sendo gravado, que chegou aqui um papel para mim, eu tenho que ler, né? A Francine, que é um autógrafo. Mas só a Francine. Não, só a Francine. Foi ela que ousou aqui, se colocou, pediu. Então, acho que a Francine ela tem que ser contemplada. Acredito que eu falo, não só por mim, mas acredito que todo mundo aqui gostou bastante desse momento que a gente passou juntas. Foi um prazer enorme. A gente gostaria de te entregar esse documento, que são referências técnicas sobre relações raciais para os psicólogos, que foi um documento construído pelo Conselho Federal, em conjunto de vários pensadores sobre a questão racial junto da psicologia. Obrigada. Então, é um instrumento muito valioso para nós psicólogos negros trabalhar a questão racial e também para quem não aprender um pouquinho sobre do que a gente fala. Muito obrigada. Fundamental. Tá bom. Tenho mais 2 informes, pessoal. Queria convidar todos para permanecer aqui no teatro, que tem mais uma programação depois desse espaço. E também que o livro da Djamila segue sendo vendido aqui na frente do teatro. Comprem, gente, comprem. R$19,90, é baratinho. Bem importante. E compre os outros da coleção. Acabou de sair o que é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que acho que é um ótimo nome para vir no próximo encontro, essas propagandas dos autores. É ótimo! O que é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. A Juliana Borges já escreveu o que é Encarceramento em Massa. Joyce Beth, o que é Empoderamento, que é essa coleção Femininos Plurais que eu coordeno. E agora está na pré-venda o que é Interseccionalidade, escrito pela Carla Cotirene. Vale muito a pena. E a produção decolonial, feita por pessoas negras, para refletir a sociedade. Obrigada, gente.